É muito bom estar aqui com a minha mãe, que está me acompanhando hoje. E é uma inspiradora nesse caminho de Jesus. Vou só botar aqui para que a gente não perca muito tempo. Né? Bom, o tema proposto da casa, né, é um tema que mexe um pouco com a gente, porque a gente tem uma ideia de que a prece é algo assim, ó, eu fiz e Deus vai me atender. Né? Mas a doutrina espírita é uma doutrina reveladora e ela precisa de estudo para que a gente a compreenda. Eu tenho amigos não espíritas que às vezes perguntam assim, mas se reencarnação existisse, me prova que exista. Ou seja, ela quer que eu diga uma palavra mágica para ela entender reencarnação. Né? E o Espiritismo ele é muito mais do que reencarnação. Ele tem muitos assuntos a serem estudados importantes para o nosso crescimento. E um aspecto muito importante da doutrina espírita é nos apresentar a prece como algo de comunicação com Deus. Hoje a gente já pode até usar a frase conectar, né? Que está mais assim, atualizada, né? Então, conectar com Deus imediatamente, né? Então, vocês imaginem, por exemplo, o WhatsApp é uma ferramenta no celular em que nós nos conectamos com pessoas no mundo inteiro, aonde tiver internet, nós podemos nos comunicar. Então, as pessoas que têm assim, um filho que foi viajar, que foi fazer um intercâmbio, hoje elas já não sofrem tanto, né? Mas há um tempo atrás, vamos dizer, não muito tempo, coisa de 10 anos, as mães ficavam aqui em oração para aquele filho que foi viajar para muito longe, porque era o meio que ela tinha para proteger esse filho. Era o meio que as mães tinham, os pais, a família tinha para proteger esse filho que viajou para fazer um intercâmbio, ou que foi a trabalho, ou foi para outro país. Né? Agora, com a tecnologia da internet, a gente consegue pelo menos ver. Né? Por exemplo, o Instagram, o Facebook, o TikTok, você consegue acompanhar as pessoas, as casas espíritas, você consegue entender melhor as coisas. Tem muitas páginas espíritas ensinando coisas do espiritismo e que nos levam a compreender e buscar as casas para aprender mais. Um seminário como esse é muito importante. Eu fico feliz de ver a casa cheia, porque somos pessoas que estamos buscando o conhecimento. Não ficamos só no achismo ou só na internet. Então, parabéns a todos que estão aqui. E conforme o Paulo me propôs, ele me trouxe o tema, né, aspectos científicos da prece. E foi um pouco desafiador para mim, porque eu tinha muito um aspecto assim, religioso da prece, né? Eu tinha muito assim, um aspecto filosófico da prece, mas eu não tinha um aspecto científico da prece. Eu não tinha pensado muito nesse assunto, porque para mim a filosofia, né, e a religiosidade estava bom. Então eu tive que buscar isso, porque até para me instruir, para poder passar alguma coisa, né? Então a gente fica um pouco mais mexido quando instigam a gente com o tempo. E aí eu trouxe aqui amor, energia e cura, né? Então, amor tem a ver com os nossos sentimentos, né? Energia tem a ver com ciência, né? E cura tem a ver com filosofia, com religiosidade, com crença, com muitas coisas, inclusive ciência, né? Então, eu trouxe para nós aqui algumas coisas que a gente precisa compreender. O tríplice aspecto da doutrina espírita, nós ouvimos falar muito, né? A ciência, a filosofia e a religião, que alguns colocam como moral, né? Então, para não desagradar ninguém, né? Quem quiser moral, fica com moral. Quem quiser religião, fica com a religião, que está tudo certo. Então, dentro desses três aspectos, tem muita coisa para estudar. Porém, esses três aspectos, eles se interligam. E nós vamos ver isso. Tanto que a primeira obra espírita, né, do espiritismo, a filosofia, ela veio toda no livro dos espíritos. Ali nós temos questões assim, por que uns nascem milionários, outros nascem miseráveis,
Por que um nasce tão saudável e tão inteligente e o outro nasce tão deficitário, doente, torto, com problemas sérios de saúde? Então, ali temos os aspectos filosóficos da doutrina. Com relação à ciência, né, nós temos ali o livro dos médiuns. No livro dos médiuns tem todo o laboratório do mundo invisível. Nós encontramos ali as questões de como é que os corpos se movimentam, como é que os espíritos agem com relação aos fluidos, como é que uma coisa se movimenta. A gente tem ali como é que os espíritos arrastam corrente para assustar as pessoas, né? Nós temos esse aspecto científico ali, né? E daí nós temos também a questão moral, que é onde está o Evangelho. O Evangelho nos traz essas questões de que nós temos que ser bom e nos explica por que nós temos que ser bom. Porque é muito fácil dizer, seja bom. Mas nós não aguentamos só isso. Se a gente aguentasse só isso, nós já estávamos evoluindo há muito tempo. Porque Jesus já mandou a gente perdoar há muito tempo, já mandou a gente amar há muito tempo, mas a gente, mas depois, quem sabe? Gostei da ideia, mas a gente vai deixando. E a doutrina espírita, nesse livro, nos traz por quê? Para quê? Quando? Né? Então, é um livro que nos traz muitas informações. Partindo desse princípio, no livro dos Espíritos, eu busquei qual seria a primeira questão que fala sobre prece, sobre oração. Né? Porque prece e oração, basicamente, é a mesma coisa, são palavras sinônimas. Tá? Então, a primeira coisa que se fala sobre prece, sobre oração, é na questão 323. E o Kardec vai perguntar se é importante orar em túmulos. Né? E aí eles respondem, nada importa o lugar desde que seja feita com o coração. Então o Kardec traz uma questão que é assim, quando alguém morre, é bom ir lá no túmulo orar? Né? E eles dizem que não. Por que ir lá? O que importa é a tua intenção, mas se quer ir lá, vá, não tem problema. Não vai te fazer mal, não vai fazer mal para aquela pessoa. Mas se você acha que você só vai conseguir falar com ela se você for lá, vá. Mas ele está dizendo que isso não importa. O que importa é ser feita de coração. Aí os Espíritos trazem uma resposta muito interessante na questão aonde o Kardec fala, 479, a prece em tudo um poderoso auxílio para a desobsessão. Aqui já pulou bastante questão. Mas o Kardec pergunta se a prece basta fazer uma prece e o espírito vai embora. O obsessor vai embora. É isso aí que ele está perguntando. E aí eles respondem que é um auxílio. Não vai adiantar só a prece. Vai precisar os médicos trabalhar, vai precisar a pessoa se modificar, vai precisar um pedido de perdão, vai precisar um monte de coisa. Mas é um auxílio. Começa com a prece. Fez a prece, isso já dá uma abertura nos caminhos, já dá uma melhorada no ambiente, né? O espírito já dá uma enfraquecida, mas não vai tirar a obsessão imediatamente. Então, de novo, nós vemos aqui que é uma ferramenta importante. Na questão 658, o Kardec vai falar lá na lei de adoração. Se a prece é agradável a Deus, se Deus gosta que a gente ore. Porque Deus parece alguém tão poderoso, vai gostar de prece. Lembrando que esse livro é de 1857. No Brasil ainda existiam pessoas escravizadas. Né? Olha o que o Kardec pergunta. Ele está dizendo que Deus gosta de prece. Porque ele já sabia que tínhamos muitas religiões, já tínhamos, né, o islamismo já existia, né, os luteranos já existiam. Então, assim, já tinha muitas religiões. Ele está perguntando se prece é agradável a Deus. E a resposta é agradável a Deus quando dita pelo coração com fé, fervor e sinceridade. Então, em assuntos diferentes, nós vemos que não é necessário ir a um lugar para orar por alguém que já desencarnou. Nós já vimos que a prece é ferramenta poderosa. Né? Se para a desobsessão é poderosa, imagina para outras coisas. Né? E vimos agora que quando dita pelo coração. Veja que as respostas estão casando. E aí na questão 659, eles vão dizer que um ato de oração para comunicar com Deus serve para louvar, pedir e agradecer.
Então, se eu começo uma oração, eu posso louvar. Senhor, glória te dou por esse dia. Senhor, obrigado por estarmos aqui hoje reunidos em teu nome para aprender um pouquinho mais nessa casa maravilhosa. Louvando. Pedir, essa é a que a gente mais faz. Né? Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, Senhor, não sei o que lá, meu filho precisa daquilo, minha mãe precisa disso, meu pai precisa daquilo. Então, essa é a que a gente mais sabe fazer. E a de agradecer, que é, Senhor, obrigado que deu tudo certo. Geralmente é assim, né? Quando dá errado, a gente nem lembra de agradecer, porque a gente não entende o processo. Né? A gente nunca reza quando não dá certo. Né? Ai, Deus quis assim. Mas por que ele quis assim, né? Veja quando nós estamos ainda um pouco conexão com Deus. Mas essas são as características, né? E na questão 663, os espíritos, eles vão dizer que a prece atrai os bons espíritos. Eu acho interessante aqueles filmes, tem um filme muito antigo que chama A Hora do Pesadelo. Esse é antigo é que a gente não estava nascido ainda. Ah, que bom, que bom. É ali nos anos 80, muita gente nem lembra disso aí. Mas tinha um filme que tinha um tal do personagem chamado Fred Krueger. E ele tinha umas garras na mão, assim, e ele atormentava a menina em sonho. Então a menina não queria dormir, porque ela encontrava obsessor no sonho, e ele conseguia matar as pessoas, né, dormindo. Claro que isso é ficção, né? Mas imagina se ela orasse. Como é que seria esse filme se essa moça orasse antes de dormir? Não, ela só pensava em fugir. Mas como ela não tinha orientação de rezar, ela simplesmente não queria mais dormir. Né? Então, é um filme de terror, tá, gente? Não é assim, é muito agradável para quem não gosta de terror. Mas tem tudo a ver com obsessão. Né? Então, veja que é uma ferramenta poderosa que ela não sabia e que ela poderia usar. Né? Então, para a gente ver assim que a oração vai atrair os bons espíritos, e quando atrai os maus falam, ah, não, chegou aqueles lá, não, vão sair. Até eles ir embora, vão sair. Aí, para atrair os bons, precisa fazer as coisas boas e oração. Para atrair os maus, a gente continua fazendo o que a gente sempre faz. Daí atrai os maus, não tem jeito. E na questão 872, eles trazem que Jesus ensinou uma oração. Porque os apóstolos estavam assim, mestre, a gente está meio perdido. Né? Só podia ensinar a gente a orar. E aí ele traz a oração dominical, que é a oração do Pai Nosso. E ela é muito completa, né? Que ali ela ensina a louvar, a pedir e a agradecer, numa só. Né? Ela pede ali, livra-nos do mal. A gente acha que é assim, ó, no nosso egoísmo, a gente acha que o mal vem e não vai nos atingir. Ó, vai vir assim, Deus vai nos proteger de tudo. Não, ele está dizendo para eliminar o mal dentro de nós. Livra-me do mal que eu sou capaz de fazer quando alguém faz uma coisa para mim. Né? Mas veja, Jesus, bem, olha que oração bem filosófica, científica, né, e religiosa ao mesmo tempo, né, trazendo muitas informações. Tem muita questão sobre prece. Eu selecionei algumas porque tem a ver com o nosso assunto do aspecto científico. Porque é uma ferramenta valiosa para nós que nos ajuda o tempo inteiro, em todos os sentidos. Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos 136 citações da palavra prece e da oração. Ou seja, no capítulo 27, ali tem só sobre pedir e obtereis. Um capítulo inteirinho sobre pedir e obter. Então começa com o ensino de Jesus, começa com Jesus ensinando o que significou aquilo, né, no aspecto de que é pedir a Deus diretamente. Ele está colocando o que é para fazer, está ensinando a gente o que é para fazer. E os Espíritos vão nos ensinando. E ali eles trazem a qualidade, a eficácia e a ação da prece. Porque tudo tem que ter uma qualidade, né? Todo serviço tem uma qualidade. Né? Faz oração para mim. Para nós, santificado seja vosso nome, nós vamos ver. É uma oração? Mas ela está tendo um pouco de sentimento ali. Existe uma quantidade de prece.
20 dessa, 10 daquela. Essa quantidade, se for feita com fervor, vai ajudar? Não vai? Então, são coisas a serem estudadas e não simplesmente largadas para as pessoas. E aí a eficácia, né? Será que ela vai adiantar? Jesus está dizendo, pedi e obtereis, parece uma garantia, né? E realmente ele está garantindo. Só que a gente tem um aspecto muito material olhando essa frase. A gente não tem um aspecto espiritual olhando essa frase. A gente tem um aspecto assim, ó, pedi, pá, recebi. Emprego, pá, recebi. Passar no concurso, ha! Passar no vestibular, ha! A gente acha que é assim. Porque a gente é imediatista e muito materialista. Então é assim, pedir, obtereis. Ele não bota o tempo ali, né? Ele não coloca a eficácia. Ele só diz, pedi e obtereis, procurai e achareis. Só que a gente acha que é as coisas da terra. E na verdade são as coisas do céu. Todo esse capítulo está relacionado às coisas do céu, não às coisas da terra. E é aí que a gente começa a se enganar com o espiritismo. E a ação da prece, né? O que ela vai atuar ali, né? A prece, então, ela é um apoio para a alma e ela é uma evocação mental. Não é verbal, é mental. Então, palavras proferidas, materializadas, não vão dar eficácia na prece. Só falar assim, né? Aí nós vamos lembrar do Chico, o Emmanuel, alguns textos dizem que ele disse, a oração de uma mãe arromba as portas do céu. E já tem gente que está dizendo que ele se refere à avó. Mas tá bom, as duas amam. E a avó ama duplamente, né? Porque a avó é mãe duas vezes, ela é o neto para ela. Né? Então, você imagina assim, a eficácia, isso tem a ver com o quê? Uma evocação mental. A mãe ela tem tanto amor ali, ela tem tanta força naquele pedido, que é isso aí, ela vai, aquilo entra assim, o que é isso? Tem uma mãe rezando. O que é isso que chegou aqui? Né? Tem uma mãe rezando no setor das preces. Então a qualidade, coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Essa vai ser a qualidade da prece. Então, se você fizer uma oração com o coração cheio de mágoa, cheio de ranço, cheio de rancor, cheio de ódio, não vai ter qualidade. Isso é o Evangelho está dizendo, a Josiane está inventando. Todo sentimento contrário à caridade. Vocês imaginam uma luta de boxe? E uma mãe olhando a luta de boxe. Ela reza pro filho dela arrebentar o outro. As mães boas, com o coração purificado, ela quer que ele não se machuque muito. A mãe boa, ai Senhor, que ele não se machuque muito. Mas para ele não se machucar muito e ganhar a luta, ele precisa acertar, né? Então, assim, é um tipo de qualidade muito egoísta, porque ela está pensando só no filho dela. Ela não está pensando no filho da outra mãe. E a outra mãe está ali, não, o meu vai arrebentar o teu Senhor. Eu estou colocando uma situação bem comum da gente compreender que o coração purificado precisa ter o sentimento contrário à caridade. Entendeu? Então, tem que ter amor, tem que ter colocação ali de sentimento. Senhor, que os dois não se machuquem muito. É difícil. Mas é mais ou menos isso que eles estão tentando nos explicar, né? A eficácia. Deus concede certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto subordinado. Sempre essa anuência à sua vontade. Então, a eficácia da prece vai depender da vontade divina. Eu fiz uma oração limpa de coração. Eu coloquei todo o meu amor. Eu arrombei a porta do céu. Mas a vontade divina, nesse momento, não é a mesma que a minha. Vamos lembrar de Jesus?
seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus não queria ser crucificado. Afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então, mesmo que com Jesus, com todo aquele poder, com toda aquela energia que ele tinha, com toda aquela sabedoria, ele não queria ser crucificado. Mas a tua vontade vai ser feita, Senhor. Compreendendo o processo que era necessário passar por aquilo que passou. Então, independente da qualidade com o coração limpo, a eficácia vai depender da vontade divina. Mesmo assim, vamos orar. Essa aqui é um pouquinho grande, que é a ação da prece. Mas aqui ela está muito completa e ao mesmo tempo sucinta a questão da ação da prece. E ele diz assim: a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Ser aqui, no caso, é Deus. Mas tem outra questão aqui. Pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os bons espíritos. Porque eles também têm que trabalhar. Não é só Deus. Incumbidos da execução da sua vontade. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Esses aqui são os santos. Os orixás. O Chico Xavier já recebeu oração? Ô, Chico Xavier, o Chico não tem sossego nem depois que desencarna. Doutor Bezerra, então. Doutor Bezerra. A gente faz Maria, diz que o setor de Maria é o maior lá. Né? Está dizendo aqui, ó. Falo recorrendo a intermediários. Que a gente fala assim, a mãe é mais legal, a mãe serve mais fácil. Ou sim, do Maria, por favor, né? Então a gente tem essa conexão. A intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Ore para quem quiser, doutor Bezerra, Maria, Orixá, Santo. Sem a vontade de Deus, não vai ter milagre. Não vai ter energias que vão fazer a sua parte sem a vontade de Deus. Tudo bem até aqui? Vejam que esse item ele é muito completo, nesse item 9, com relação à eficácia. Porque eu tenho aqui os meus santos, eu tenho meu altar, eu tenho a minha crença, sem a vontade divina daquele que é superior a todos os outros, inclusive a Jesus, não vai ter a sua necessidade. A obtenção não será de acordo com o que a gente acha que é. Tudo bem até aqui? Continuamos então. É muito rápido. Não? Porque às vezes eu acho que eu estou falando muito rápido. Livro dos Médiuns. Agora aqui nós vamos entrar na ciência espírita. Então nós usamos a parte filosófica, a parte religiosa. Vejam que as duas se integraram muito bem, né? A ciência, a religiosidade com a filosofia. Nenhum dos duas obras se contradizeram. Certo? Vamos ver o que diz então o Livro dos Médiuns. Encontramos 14 citações da palavra prece. Isso aqui é o Adobe que diz, tá? Eu não contei, mas o Adobe diz que tem 14 palavras. Então ajuda, né? Ajuda bastante. A prece é uma invocação. Veja que essa é a segunda obra da codificação, aonde ele está reafirmando que é uma invocação, que serve para curar. Mas Deus tem que permitir. De novo, não tem fórmula, não tem específico. Jesus ensinou uma, mas não é específica, dizer assim, se eu orei o Pai Nosso, está tudo certo. Ele ensinou uma, mas dizer que aquela ali é a única que funciona? Não tem fórmula. Aliada à resignação, auxilia na abreviação de provas, eleva o ambiente espiritual e atrai os bons espíritos. Então, aqui é o Livro dos Médiuns, é ciência espírita, dizendo que a oração, aliada à resignação, traz todos os benefícios. Então, o trabalho da casa espírita não começa sem oração. O pessoal prepara a casa com oração. Vai trabalhar no passe, oração. Vai fazer a palestra, oração. Por quê?
Porque precisa atrair os bons espíritos. Vocês acham que os bons espíritos vão em um lugar que está todo mundo brigado e desarmonia? Está tomando paz, está todo mundo brigado. Ninguém fez uma oração. Não. Então a casa espírita já entende que tem que fazer oração sempre, em todos os trabalhos. Evangelização, todos os trabalhos tem que ter oração. E aí, nós vamos para o livro da Gênesis, onde nós encontramos o assunto dos fluidos. Então, dentro do livro dos médiuns, que é a ciência espírita, eles estão dizendo a importância que é para atrair os bons espíritos. Tem comprovação científica disso hoje? Tem, e nós vamos ver isso. Lá nos fluidos, eles vêm trazer os fluidos espirituais e a ação sobre a matéria, o fluido cósmico universal, a atmosfera de seres espirituais. Os espíritos atuam conforme o pensamento e vontade. Lembra lá no livro dos espíritos que eles estão falando do pensamento? Eu estou com o meu pensamento lá longe e fazendo um passe aqui, ó. Ai, meu Deus, deixei minha roupa, vai chover, deixei minha roupa lá. Ah, não, deixa eu botar. Pensamento, né? Ai, fulano levou o cachorro para passear. Se concentra no que você está fazendo. O teu irmão veio pedir auxílio na casa espírita, você está pensando em outra coisa. Não dá, né? Então, assim, como é que o coitado do mentor vai trabalhar aqui, o guia, ou sei lá, né? A pessoa dá ajuda, né? A prece pode ser individual, coletiva e direcionada. Vamos falar sobre isso. Fluido é veículo do pensamento, semelhante ao som. A qualidade boa ou má conforme o pensamento. Os maus fluidos, maus gera a doença e mal-estar, né? Acho que vou ter uma palavra mais ali. Fluidos maus gera doença e mal-estar, tá certo? E fluidos bons geram curas e bem-estar. Fazendo um apanhado disso aqui, nós entendemos que há um fluido, a doutrina espírita nos ensina isso, chamado fluido universal, e depois o Kardec vai falando em fluido cósmico universal. Esse fluido é originário de tudo. E ele é manipulável pelos bons e pelos maus. Entendeu? E os fluidos bons são aqueles com caridade, lembra lá da caridade? De boa vontade, de querer o bem. Então você vai colocando aquele fluido bom. E é tão comum quando as pessoas começam a se melhorar, que algumas pessoas dizem assim, você vai na sessão, né? Ora por mim. Porque ela já começa a confiar que aquela pessoa que vai sempre no centro espírita, que vai na igreja, tem melhor condição. Digamos, teoricamente, deveria ser, mas nem sempre, né? Porque depende do individualismo de cada um. Mas aqui eles estão dizendo aqui, ó, o fluido é o veículo do pensamento. Ou seja, se eu estou pensando coisas boas eu estou emanando. E aí nós lembramos de Jesus dizendo, vigiai e orai. Vigia teus pensamentos para que você emita coisas boas. Vigia as tuas atitudes para que você faça coisas boas. E ora. Ora por quê? Conexão com Deus. Para você se manter protegido, atrair os bons espíritos. E aí você fala assim, os maus fluidos geram mal-estar. Cada vez que a gente pensa mal para alguém, a gente está emanando. A nossa sorte é que nós ainda somos muito pequenos, fracos. Porque se a gente fosse forte, a gente ia fazer... Já pensou? Sabe aquelas coisas que tem no Harry Potter, assim, que pensou o outro, né? Então, se a gente fosse poderoso, a gente ia se endividar muito. Né? Então, o importante é a gente começar a não pensar mais o mal. Porque a gente está emitindo veneno para os outros. Só que o emissor quem é? Então, aquele político que você não gosta,
Não pensa mal para ele, porque você vai juntar com outros que pensam mal e vai gerar uma carga negativa para ele. Independente da sua vontade, o que acontecer tem a sua participação. Não consigo, então pelo menos não pensa muito no assunto. Você vai conseguir resolver? Não vai. Mas para que pensar mal do outro? Porque ele é isso, ele é aquilo, aquele... Quem somos nós para fazer julgamentos? Né? Aquele vizinho que você não gosta, aquele parente que você não gosta, cada onda negativa você tem a sua responsabilidade. Então, não podemos pensar mal para ninguém. E os bons fluidos geram bem-estar e cura. Então, se eu venho na casa espírita, vou ouvir uma palestra, vou conversar com pessoas, eu vou receber bons fluidos, eu vou captar esses bons fluidos e poderei gerar bem-estar e cura em mim mesmo e em outras pessoas que eu poderei fazer oração. Percebe que a gente é emissor e captador? Nós já vamos ver sobre isso. O meio é muito simples, porque depende da vontade, a palavra vontade de novo, do homem, que traz consigo o necessário preservativo. Ou seja, eu posso me manter bem se eu manter o pensamento bom. Posso me manter bem. Os fluidos se combinam pela semelhança em suas naturezas, e se assemelham e se repelem. Há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a água. Então, se eu estou bem, eu posso receber melhor os fluidos bons. Se eu estou mal, os fluidos bons eles vão sobrepor os fluidos maus. Mas vai ser mais difícil um pouquinho. Então, o fluido bom sempre se sobrepõe ao mal. Mas é bom que a gente estivesse sempre pelo menos 0 a 0, né? A gente não precisava estar negativo. A gente não precisava estar negativo. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quase substâncias medicamentosas alteradas. Então, assim, você vai lá pedir para uma pessoa fazer uma oração, mas você sabe que aquela pessoa não é tão legal assim. Você acha que ela não vai fazer uma oração assim, né? Uma coisa é certa, nós somos ainda muito mais maus no pensamento do que bons. Mas é uma luta constante, diária. Jesus não disse orar só num dia certo, ele disse diário orar. É o tempo todo. Aqui eu gostaria de trazer 3 exemplos de fé, de oração, de energia. São 3 situações que eu tirei do Evangelho de Jesus, que envolvem a energia de Jesus, mas nem toda sai a atuação de Jesus. Envolve a fé de que ele estava recebendo e atuando, e envolve também a sua força de vontade na busca. No primeiro caso, eu gostaria de trazer a cura do servo do centurião. Então estava Jesus, os apóstolos, chegou o centurião romano, não conhecia as leis judaicas, mas já conhecia o exemplo de Jesus, o que estava acontecendo, que Jesus era um cara bom, ele já tinha visto falar algumas coisas. Ele busca Jesus. Ele não foi atrás de qualquer pessoa, ele foi atrás de Jesus. Olha a confiança dele. Ele chegou até Jesus e disse, eu vou dar uma abreviada, tá? Mestre, eu tenho um servo que está sofrendo muito. Ele sofre há muitos dias e eu gosto muito dele. O senhor poderia curá-lo? E Jesus levanta para ir, vamos lá. Ele diz, não sou digno de que vá até minha casa. Basta mandar um dos teus lá que ele vai ficar curado. Aí Jesus acho que fez assim, ó. O romano tá me dando um negócio desse? Não sou digno que entre em minha casa. Assim como eu tenho homens ao meu comando e digo vai, ele vai. Eu digo vem, ele vem.
manda um dos teus lá. Aí Jesus olhou para os apóstolos e disse, não vi em Jerusalém tamanha fé. Ele confiou no sistema, ele confiou em Jesus. Vá, o teu servo está curado. Ou seja, ali nós temos a fé do quem? Do centurião, que não era romano, que não era judeu, não era israelita, não era hebreu, era romano. A crença dos romanos era outra. Nós temos a energia de Jesus e a vontade dos dois. O doente não estava buscando, o doente estava doente, estava lá delirando. Quantas vezes a gente está ruim? A gente lembra de rezar quando a gente está ruim? Às vezes não, a gente só se entrega. Eu lembro quando eu estava com Covid, eu me instalei na cama de um jeito que às vezes eu dizia, Senhor, estou aqui, se o Senhor quiser me levar, o Senhor me leva, mas é bom o Senhor me deixar, porque eu tenho muita coisa para fazer. A minha oração era assim. Mas as pessoas, eu sei que oravam por mim, mas a gente não lembra muito. Tá? Então veja que nós temos uma situação que a fé foi do centurião. E está claro Jesus dizendo isso. O segundo caso eu gostaria de trazer é da mulher hemorrágica. A mulher hemorrágica, ela tinha um sangramento de 12 anos, poderia ser um mioma hoje em dia, facilmente curável. Mas naquela época ninguém dava conta daquilo. E ela, porque sangrava, era considerada impura. Então as pessoas já iam saindo assim, né? A mulher aquela lá. Por quê? Era uma crença. Era uma cultura. Foi excluída da sociedade. Descobriu Jesus. Vou atrás desse homem aí, esse homem vai me curar. Mas é assim que a gente faz. A gente viaja para trás de um médium de cura. Não é assim? As pessoas iam à Abadiana, na confiança de ser curada. Buscavam um arigó com um negócio enferrujado. Então é assim, a gente busca a cura. Vou atrás desse homem. Aquele monte de gente. Ela não quis nem saber que ela estava encostando nos outros, ela foi. Ela chegou perto de Jesus, tocou nas franjas do seu manto. Não foi nem nele, ela tocou no manto. Ele parou. Opa, ele tocou. Alguém imitou Jesus, né? O Pedro, né? Jesus tem muita gente, a galera está tendo uma casquinha de tiro. Né? Não falou isso, mas é quase isso. E aí, ele diz, não, eu senti que saiu de mim uma virtude. Ele sentiu a energia sair dele. Aí a mulher assim, ai, se eu falar que fui eu, entrei nesse homem, eu vou me cuidar, eu estou morta. Eu não posso encostar em ninguém. Aí ela, fui eu, né? Ela fala, ela está no chão. Ele ergue ela, sem esse negócio de, não pode encostar, não é impura. Mulher, grande é a tua fé. Porque ele não sabia que era que estava curando, ele só sentiu a energia sair. Vá, se apresente no templo, né, porque é só o templo que podia dizer para ela, agora ela pode voltar para a sociedade, ela está limpa. Era o sacerdote que podia dizer isso, não era ele. E sem burlar a lei, vai lá no templo, um dia o que aconteceu? Ela sai, né? Ela sai feliz. Então nós vemos aqui ele claramente dizer que naquele caso a fé foi dela, a vontade foi dela, ele só forneceu energia. Então no caso do menino do centurião, lá do servo, a fé foi do centurião, ou seja, um terceiro intercedeu. No caso dela foi ela mesma. E o terceiro caso que eu gostaria de trazer para nós é o caso do menino lunático, aonde um pai procura Jesus, né? E aí ele diz assim, mestre, meu filho, ele é lunático, ele se joga na água, ele se joga no fogo, ele se queima, ele se machuca, né? Tratava-se de um caso de obsessão. Aí Jesus diz assim, não, leva lá num dos meus, tipo, Jesus confiando na gente. Leva lá no centro espírita, vai lá. Aí ele diz assim, eu já levei, mas eles não deram conta. Aí Jesus fala, homens de pouca fé, né? Tipo, quando que eles vão confiar em mim? Aí Jesus se aproxima e o espírito obsessor, o demônio, como queira, se afastou imediatamente. O menino ficou restabelecido com a própria energia de Jesus. Então aqui nós temos a confiança do Pai, mas nós temos a ação direta, energia direta de Jesus. O Pai confiou nos apóstolos também. Mas no momento ali, nós temos que a fé foi mais de Jesus,
atuando, ele foi até o menino. Né? Então nós vemos aqui o quê? Confiança, fé, energia aplicada, cura, restabelecimento. Nós estamos falando de quê? Oração. Nós estamos falando de pessoas que buscam o conhecimento. A prática da oração como ferramenta de consolo e transformação. A oração oferece conforto e ajuda a superar os momentos difíceis da vida, promovendo paz interior. É verdade, depois que você faz uma oração, você fala, o problema é o mesmo, mas você está mais tranquilo. O problema é o mesmo. Você continua ferrado financeiramente, você continua com a perna dolorida, mas você está um pouquinho mais forte. Né? A transformação interior. A oração promove mudanças internas que melhoram a vida moral e espiritual das pessoas. Aqui outra presença, aqui mais um fortalecimento da fé. A importância da oração em grupos e centros espíritas. Fortalecimento e sintonia. A oração em grupo cria conexão energética, né? Importância de orarmos na casa espírita. Fortalece a sintonia entre os participantes e promove a harmonia. A promoção da fraternidade. O ato coletivo, orar, estimular sentimentos de fraternidade, o apoio mútuo entre os membros do centro espírita. E o acolhimento e o conforto. A oração conforta, oferece conforto espiritual, acolhimento para com as pessoas em busca de paz e orientação. O Consolador Prometido ele tem uma função: reviver Jesus, relembrará tudo que você tenha dito, né? Jesus fala assim, e vos ensinará muitas outras coisas. Então, a pessoa que ela entra na casa espírita, ela tem que sair daqui confortada. Ela tem que sair daqui com conforto espiritual. Afinal, ela está buscando o espiritismo. Aí chega aqui, está todo mundo muito na ciência espírita, esquecendo do conforto espiritual. Chega na casa espírita, vou falar aqui que eu digo representando todas as casas espíritas. Chega lá, as pessoas não querem nem se cumprimentar. Aqui acho que não tem isso, mas lá em Pissarra tem um ranço, às vezes, assim, que parece que... A pessoa parece que não está indo no centro espírita, parece que está indo... Ai, lá tem fulano, beltrano, ciclano que eu não gosto. Gente, não, onde tem gente tem problema, tá? Só para saber. Onde tem gente, o ser humano, tem problema. Mas se a gente vai com o coração aberto na casa espírita, você começa a receber mais os benefícios da prece. Esse aqui eu vou deixar para outro dia. Puramente ciência, hein? Estudo científico, isso aqui eu tirei direto da internet, por isso que saiu assim meio cortado, tá? Estudos científicos têm demonstrado que a oração pode ter um impacto positivo na saúde do paciente. Um estudo da Universidade de Thomas Jefferson, liderado pelo Dr. Andrew Newberg, analisou 40 mil pacientes e mostrou que a oração e a meditação podem aumentar a atividade do cérebro, simular a comunicação e resultar em melhorias na saúde. Ciência. Estudaram pacientes que receberam oração. Estudo da clínica de Mayo avaliou 1.802 pacientes e encontrou que a oração de membros de congregações religiosas, um grupo espírita, uma congregação religiosa, orou junto, focou, olha o que eles dizem aqui, resultou em complicações médicas e evolução clínica mais desfavoráveis em oração a pacientes que não receberam oração. Os que receberam oração foram beneficiados. Os que não receberam, não tiveram benefícios. Estudo. Isso é ciência. Além disso, um estudo da Universidade de Duke confirmou que a oração pode fortalecer o lobo frontal, a pineal do André Luiz, né? Parte do cérebro que ativa o sistema imunológico e que a crença espiritual pode contribuir para que as pessoas superem a doença, depressões mais rapidamente. Essa Associação Catarinense de Medicina. Então, assim, ó, acionou aqui, distribui energias, a pessoa melhora. Então, tratamentos na casa espíritas funciona, oração funciona, grupo de oração funciona, grupo de radiação funciona. E temos aqui os estudos científicos. Dr. Masaru Emoto
responsável por um negócio chamado Cristais da Água, um projeto muito interessante, onde ele analisa coisas que receberam músicas boas, músicas ruins, como é que fica o cristal da água. Aí ele começou, mas será que pensamento também? Pensamento também positivo, pensamento negativo, altera. E oração? Também. Oração, fizeram oração para a água ficou luminosa. O cristal d'água congelado ficou luminoso. Procure lá cristais d'água na internet, vocês vão ver a eficiência da oração. E que a paz de Jesus esteja com todos. Obrigada por essa oportunidade.